Gente, hoje nós vamos falar sobre pressão. Pressão é uma grandeza, é uma medida da relação força-área. Por exemplo, nós temos essa área representada aqui em retângulo, área, e a força eu vou representar pelas setas. Então, quanto mais setas existirem, aqui nós temos 3, mas se fosse 6, maior seria a pressão. Se fosse 8 setas, maior seria a pressão em cima dessa área. Observamos que isso pode variar de acordo com o quê? Com a presença de gás ou de gases em cima dessa área ou nessa área. Existe um aparelho chamado barômetro para medir essa pressão. Assim como nós temos o termômetro para medir temperatura, para medir pressão nós temos o barômetro. Ele normalmente vem com um monitorzinho, tipo um relógiozinho, e está presente naqueles aparelhos, naquelas bombas de encher pneu de bicicleta com o pé. Você observa que tem um monitorzinho como se fosse um relógio. Então ele serve para medir a pressão. Então imagine numa câmara de ar, que pode ser de uma bicicleta, pode ser de uma moto ou de um carro. Então quando você coloca dentro da câmara de ar o gás ou os gases, já que é gás atmosférico que você está jogando para dentro, então você está fazendo com que mais setas, vamos imaginar assim, vai entrar em contato com a superfície da câmara de ar, fazendo com que a pressão seja aumentada. Então, quando o pneu está murcho, essa quantidade de setas, vamos imaginar assim, que é a força, vai estar menor e por isso o pneu vai estar murcho. Uma grande explicação e que está presente no nosso dia a dia é a pressão atmosférica que existe na superfície terrestre e em todos os objetos e seres que estão sobre a superfície da Terra, que se chama a pressão atmosférica, que é de todos os gases que estão aqui na superfície terrestre. O que é que você vai entender? A pressão atmosférica ela é diferente em diferentes regiões da Terra. Por exemplo, quem está em Fortaleza recebe uma pressão diferente de quem está em Redenção e, consequentemente, diferente de quem vai estar em Guaramiranga. Devido ao que? A pressão ela vai modificar a ação de acordo com a altitude. O que seria altitude? Altitude, gente, vamos imaginar que nós estamos lá em Fortaleza olhando para o mar. A superfície do mar seria a parte ou o padrão que nós vamos tomar como padrão zero. A partir da superfície do mar, imagine uma linha em direção ao céu e que essa linha vai aumentar ou vai representar a altura, certo? E essa altura em relação à superfície do mar é que se chama altitude. Por exemplo, em Fortaleza, Fortaleza está no mesmo ou na mesma altura do nível do mar. Mas Redenção, baseando-se nisso, vamos imaginar que Redenção está aqui, ó, em relação à linha imaginária, justamente aquela linha que a gente subiu acima da superfície do mar, vamos ter a metragem de 88 metros, ou seja, Redenção em relação ao nível do mar está a uma altura de 88 metros. Outra cidade próxima daqui, Guaramiranga, ela está em relação ao nível do mar, olha Guaramiranga aqui representando-se, fazendo aquela linha imaginária encontrando com a outra linha imaginária que representa a altura em relação ao nível do mar, está a Guaramiranga a 865 metros em relação ao nível do mar. Então, a altitude é justamente a altura que um objeto, ou um corpo, ou uma cidade vai estar em relação ao nível do mar.
o nível do mar é como se fosse 0. E a parte para cima seria a distância que esse objeto vai estar. O que nós temos que chamar a atenção é que a pressão, ela exerce diferentes comportamentos ou vai se apresentar com diferentes situações, como para os líquidos. Vamos imaginar uma garrafa PET, a garrafa de refrigerante. Esse experimento eu até indico que você faça em casa. Faça furos na mesma linha da garrafa em direção que eu estou representando aqui. Encha com água, ou encha primeiro e faça os 3 furos. E observe que o furo de baixo ele vai exercer uma trajetória com a água um pouco diferente. Ó. E quando você vai para o buraco um pouco mais acima, já é diferente, e o de cima ainda mais. O que está diferente aqui em relação aos furos? A pressão. Quanto mais próximo do nível 0, quanto mais baixo o furo for, quer dizer, vamos imaginar aqui, que forças estarão, ou a massa de ar, porque nós estamos entendendo que é o gás, estará exercendo pressão nesse nível de água, fazendo com que a água queira escapar com maior pressão. Nesse nível intermediário, já vamos entender que nós vamos ter menos força, quantidade de força menor, portanto, não vai ter tanta pressão e a trajetória da água já vai ser diferente. E no orifício de cima vai ter menor pressão, portanto, a trajetória da água vai ser diferente. Quem exerce essa força, quem exerce essa pressão? É justamente a massa de ar, a pressão atmosférica. Para ficar mais fácil para você, eu posso até imaginar que você possa entender aqui. Não vai fazer isso com pessoas. Aqui é um desenho. Imagine 5 pessoas, uma acima da outra, uma em cima do ombro uma da outra. Quem vai sofrer maior pressão? Quem está embaixo. Quem vai ter menor pressão em relação ao primeiro? O segundo, porque ele só vai ter com as pessoas acima 3. E o do meio, ainda menor do que o segundo e menor ainda do que o primeiro. E assim você vai. É mais ou menos isso. Essa quantidade de água aqui vai receber maior pressão. Esse daqui, menor pressão. E esse ainda mais ainda, o valor da pressão vai ser menor. Olha, pressão em altitude tem uma grande diferença em termos de comportamento humano. Pois, por exemplo, os jogadores, por exemplo, o Flamengo jogou esses dias em La Paz, que está aproximadamente acima de 3.000, se eu não estiver enganado. E o comportamento da bola lá vai ser diferente. Porque é diferente lá, porque a quantidade de ar, ou seja, que vai estar lá no campo, na região de La Paz, não vai fazer com que a bola tenha resistência ao ar. A bola lá, o jogador chuta, ela vai sair mais veloz. Isso é uma dificuldade até para os goleiros, certo? Outra dificuldade que tem em relação à altitude. A altitude, quanto mais alto o local for, menor vai ter as moléculas, menor vai ser a presença de oxigênio, gente. Por isso os jogadores cansam mais. Mas, professor, os jogadores que moram lá já são adaptados. São adaptados. Eles não sentem igual os nossos jogadores brasileiros. Porque quem mora nessas regiões, para suprir a falta de oxigênio, eles desenvolvem dentro do seu corpo, o seu corpo arranja uma estratégia de fabricar mais hemácias, que são células que capturam oxigênio. Ou seja, é bem verdade que nós temos menos oxigênio, mas eu forneço mais células que vão capturar
oxigênio, suprindo a falta de oxigênio no meu corpo. Certo, pessoal? Essa é a nossa aula de hoje e vamos às atividades.